Olha, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro por suposta fraude em cartão de vacinação. Essa informação, portanto, chega agora à nossa redação e a gente vai repercutir agora na bancada sobre essa informação que acabou de chegar à nossa redação aqui da CNN. Vitor Irajá e Juliana Lopes, esse assunto demonstra surpresa para os senhores? Vitor? Demonstra, Leandro, ainda mais essa ressaca do julgamento de Bolsonaro, pelo menos pela admissão da denúncia no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, chama de fato a atenção esse pedido por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mas a gente pode, numa primeira análise aqui, né, que a gente ainda tem que se debruçar sobre essa informação, interpretar também como uma sinalização, isso do ponto de vista técnico, também de que todo aquele trabalho e aquela demora, inclusive na análise feita por Paulo Gonet em torno da investigação envolvendo esse plano golpista, ela tinha, então, uma intenção, de fato, de ser bastante minucioso e de ser bastante cuidadoso em torno dessa leitura. Perpassa, pelo menos, uma leitura, uma interpretação de que Paulo Gonet seria, portanto, alguém imparcial para apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio a uma recomendação, um pedido, para que essa outra investigação envolvendo as vacinas, os cartões de vacina do ex-presidente, não vá para frente. Essa investigação, inclusive, Leandro, do ponto de vista político, aquela que tem o menor impacto para Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro nunca escondeu suas posições em torno dos imunizantes contra a Covid-19. Então, para aqueles que o apoiaram e votaram nele em 2022, essas posições, inclusive, já estavam muito claras, ele, inclusive, dizendo abertamente que não tomou vacina e também que não tomaria. Juliana Lopes, o Paulo Gonet afirma que não há provas suficientes. Vale destacar que o Mauro Cid, durante a delação premiada dele, ele citou esse caso, citou esse assunto durante a delação. Esse pedido do Gonet, do Procurador-Geral da República, afirmando que não há provas suficientes, isso pode enfraquecer, Juliana, a delação? Então, Leandro, o que a gente tem aqui? Estou lendo aqui, vamos devagar, estou tendo acesso aqui agora. O que ele afirma? Que há ausência de elementos que justifiquem a responsabilização do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também de Gutenberg Reis de Oliveira, que também estava envolvido pelos crimes de inserção de dados. Ou seja, o que ele está falando? Que não há provas que sustentem que Jair Messias Bolsonaro pediu para incluir a vacinação dele naquele cartão, fazendo ali uma falsificação, né, desse documento que é tão importante, da vacina de Covid-19. Gutenberg Reis, inclusive, deputado federal. Com relação a Gutenberg Reis, o que afirma Gonet? Que há elementos de convicção no sentido de que ele efetivamente se vacinou contra a Covid-19. Então, ainda que houvesse algum tipo de falsificação, tem elementos que provam, então isso acabou fragilizando essa investigação. Agora, é importante ressaltar de que não é que a colaboração de Mauro Cid, o que está dizendo Mauro Cid, esteja errado ou não tem ali uma prova do que ele está falando é correto. Há uma dúvida sobre realmente a inserção de dados falsos. Isso acaba, pelo meu entendimento aqui, não inviabilizando a delação de Mauro Cid, que é um ponto que é muito importante, né? A gente tem duas frentes de atuação das defesas dos investigados no Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo plano de golpe, para tentar fragilizar essa investigação. Uma delas é dizer que está tudo baseado na delação de Mauro Cid e não há elementos de prova que sustentem essa delação. E no outro ponto, principalmente a defesa do ex-presidente, diz que não tem ligação exatamente, o que diz Mauro Cid, com o presidente ser ali o chefe de uma organização criminosa. Não há provas que indiquem que ele realmente estava ali na coordenação de um plano de golpe. Por que a gente está falando isso? Porque foi a partir dessa investigação, que é sobre um outro assunto, que é a questão da inserção de dados falsos em cartões de vacina, que surgiram provas e pontos importantes para outra investigação, essa sim, do plano de golpe, que agora tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente pode dizer que essa investigação do cartão de vacinas acabou sendo uma base ali para que outras frentes de investigação fossem abertas, como a do plano de golpe.
E isso é um ponto, Leandro, que é bastante interessante, né? Porque a partir do momento que se arquiva essa investigação do cartão de vacinas, acaba abrindo um caminho para que as defesas questionem aquela questão da pesca probatória, né? Da pesca olha, isso mesmo, desculpa interrompê-la, Jô. Nesse parecer da PGR, o procurador deixa bem claro, o colaborador Mauro Cid afirmou que ele arquitetara inserção e que agira a mando de Jair Bolsonaro. Contou também que desfez as inserções a instâncias de outro auxiliar do ex-presidente. Ocorre em prejuízo da viabilidade de apresentação de acusação penal, que somente o colaborador afirmou que o presidente lhe determinara a realização do ato. Essa solicitação é elemento de fato central para que a conduta típica, crime de mão própria, lhe possa ser imputada. Depois o procurador cita, daí a jurisprudência da corte exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas, a fim de que a denúncia seja apresentada. Ou seja, o Mauro Cid afirmou na delação essa informação de que o Jair Bolsonaro teria pedido a ele. No entanto, o que apresenta esse parecer da PGR é que não houve elemento de prova, Vitor. Não houve novas provas e, evidentemente, para se apresentar uma denúncia, que é inclusive o que está sendo discutido no âmbito do julgamento do plano golpista, também um objeto de contestação das defesas, é que as defesas afirmam que toda a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi baseada somente na delação de Mauro Cid, que foi contestado, inclusive, pelo ministro relator Alexandre de Moraes e ratificado pelos demais ministros. Fiz esse paralelo para a gente entender exatamente esse trecho, Leandro, que é o que eu estava lendo, inclusive, quando você começou a ler. O procurador Paulo Gonet, portanto, não diz que necessariamente é uma mentira o que está contido nessa delação de Mauro Cid, mas que a investigação não conseguiu comprovar por outros meios que essas declarações de Mauro Cid, que Jair Bolsonaro teria pedido a inserção de seus dados em comprovantes falsos de vacinação e, como diz, inclusive esse pedido de arquivamento, a posterior retirada desses dados também dos sistemas, Leandro. Juliana, esse ponto aí pode ser usado pela defesa do próprio ex-presidente para questionar a questão da delação, como você disse, né? É isso, porque isso já estava sendo questionado, né? Então, abre mais um caminho para que a defesa fragilize a delação. O que dizem Procuradoria-Geral da República e o próprio ministro Alexandre de Moraes? Eles afirmam que a delação de Mauro Cid apontou caminhos para a investigação e que, a partir da delação, provas foram levantadas, ou pelo menos pontos foram levantados, investigados e provas colhidas. Então, a delação é uma base para mensagens que foram lidas, né, que mostram ali, de alguma forma, os integrantes dessa investigação do plano de golpe tratando sobre um planejamento de um golpe de Estado, sobre a morte de autoridades depois do resultado das urnas em 2022. Então, tem ali alguns pontos muito fortes que foram trazidos à luz por conta da delação de Mauro Cid. Então, não é que a delação é uma prova em si, mas ela levanta a possibilidade de investigações. Agora, quando se há uma contradição em relação ao que ele disse e uma investigação que foi o que deu o pano de fundo para tudo, né, a base para tudo, há um caminho, acredito eu, que de questionamento das defesas que já tentam fragilizar essa delação há bastante tempo, desde que, inclusive, esses pontos vieram à tona, e foi justamente em meio a muitos questionamentos sobre a delação que o sigilo dela foi levantado e a gente conseguiu ter acesso ali a alguns detalhes do que disse o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por sinal, a Procuradoria-Geral da República, nesse parecer aqui, nessa determinação não, mas posicionamento, ainda cita um outro documento, afirmando que na petição 12.100, em que provas convincentes foram produzidas pela Polícia Federal em confirmação dos relatos do colaborador. Mas isso se referindo a uma outra situação, não a essa situação dos autos. Vamos seguir, por favor. Só isso, só para a gente reforçar. O que está dizendo o Gonet Mauro Cid levantou essa possibilidade. Olha, quem pediu para inserir dados falsos na carteira de vacinação foi o ex-presidente. Aí, o que faz a Procuradoria-Geral da República? Autoriza a investigação sobre esse ponto. Se há elementos que comprovem essa fala,
investigação continua, denúncia oferecida. Se isso não acontece, ela é arquivada. Nesse caso, elementos de prova não foram encontrados, investigação arquivada. No caso de plano de golpe, elementos apareceram. Por isso, agora, oferecimento ao Supremo Tribunal Federal e andamento de um julgamento agora com todos esses réus, inclusive o ex-presidente. É isso. Qualquer outra informação sobre esse assunto a gente pode retomar aqui no Arena.